Semana do Dia dos Namorados, vamos entender como é que está o céu desse dia 12 e do que acontece antes e durante essa semana maravilhosa. Essa semana a gente tem várias mudanças significativas que trazem aí para a gente uma possibilidade de iniciar algo novo, algo que venha muito de dentro do nosso coração. Então não perca o episódio de hoje, que vai falar sobre Júpiter entrando em Câncer, vai falar sobre a lua cheia que acontece essa semana. Vamos falar sobre os movimentos que acontecem no Dia dos Namorados, o que será que tem reservado para a gente nesse dia tão legal, apesar de ser um dia comercial, mas é gostoso celebrar, né? Celebrar o amor, celebrar aquela pessoa que está com a gente, ou então refletir sobre qual é o tipo de pessoa que a gente quer do nosso lado, né? Se a gente não tem alguém, então talvez até admitir isso para nós. Às vezes a gente não admite, né, que a gente quer uma pessoa para compartilhar a vida, porque a gente está carregando aquela máscara do não, eu dou conta sozinha, não, eu me dou muito bem sozinha. Então tudo bem, você pode ser feliz sozinha, mas você pode também escolher compartilhar a sua vida com alguém, e assumir isso não te torna frágil, muito pelo contrário, né? Você começa a ancorar que você quer aquilo e o universo, ele corresponde àquilo que você intenciona. É muito interessante, porque eu, como libriana, escutei a minha mãe a vida inteira falando assim, você não é feliz sozinha. Não por mal, tá, gente? Só comentando que é uma coisa que eu tinha na minha visão de que estar com alguém, ter uma pessoa, era um símbolo de uma certa fragilidade, como se realmente eu não conseguisse ser feliz sozinha e eu deveria, né, me bastar. E eu não digo que não é importante, é muito importante a gente estar muito ancorado em quem a gente é, né? E não flutuando o tempo todo conforme as circunstâncias. Então, eu só sou feliz se eu tenho alguém, eu só sou feliz se eu tenho um filho, eu sou feliz se eu tenho um emprego XYZ. Isso não é legal. Mas negar o interesse, né? Eu realmente adoro estar com pessoas e adoro os meus momentos sozinha. E isso não me torna nem fraca nem forte, é só consciente. Eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa extremamente sociável, né? Eu tenho essa necessidade muitas vezes de compartilhar, de trocar, de experienciar com as pessoas, ter amigos, ter vínculos sociais muito fortes. Eu tenho isso desde sempre. Eu nunca fui a pessoa dos grupos, mas eu sempre tive amigas fiéis que estavam comigo durante a minha caminhada, normalmente 2 ou 3, sempre tive esse grupinho, né? E isso não me torna frágil, muito pelo contrário, né? Então, às vezes a gente não assume certas coisas porque a gente passou a vida inteira ouvindo que isso era feio, né? Mas, gente, esse é o Mira no Céu, sejam todos bem-vindos ao nosso panorama astrológico semanal. Eu já comecei tagarelando, né? Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, sou terapeuta e conduzo vocês nessa conversa, nesse bate-papo sobre o céu do momento, né? O céu da semana. A gente vai olhar para a semana do dia 8 ao dia 14. A gente sempre começa no domingo por aqui, para a gente poder já entrar a semana muito claro do que pode ter aí para a gente de sensação e de emoção. Eu olho aqui para baixo porque eu tenho tudo anotadinho aqui, os movimentos do céu, e a gente começa no domingo, então, com Mercúrio em Gêmeos, fazendo uma conjunção com Júpiter em Gêmeos também ali no último grau, né? Essa é uma semana de muita mudança, essa é uma semana muito interessante, assim, então, a gente tem esse encontro da nossa mente menor, que é Mercúrio, né, que vai falar assim para a gente do nosso raciocínio, da nossa lógica, com Júpiter, que seria uma mente mais elevada, a busca pela verdade, né? Às vezes a nossa mente interpreta as coisas que não têm ressonância, não tem coerência com a realidade ou com a verdade maior. Aí você pode pensar assim, mas até a gente pensa assim, Mercúrio tem uma dualidade, né? Então é quase como se tudo fosse muito volátil, tudo fosse muito dual, tudo pode ser. Quando tudo pode, a gente não tem tudo é certo ou tudo é errado, depende muito do ponto de vista, você fica sem norte. Já Júpiter vem e fala assim, não, tem coisas universais, tá? Tem verdades universais. É melhor ser justo do que ser injusto em qualquer situação. É melhor ser honesto do que ser desonesto. É melhor ser leal, fiel, do que ser infiel. Isso são coisas que são imutáveis ao longo do tempo.
Então, existem sim verdades, virtudes, valores que são incontestáveis. Então, a gente alinhando a nossa percepção de mundo com essa verdade maior, a gente se sente mais seguro, mais confiante, mais centrado. Então, quando eu ajo, a minha ação e o meu pensamento, ele é coerente com essa busca por essa verdade maior, pelo que é belo, pelo que é justo, né? Eu me sinto muito melhor na vida. Eu sinto essa sensação de realização, de plenitude. Às vezes não é algo que eu queira muito fazer, mas é aquilo que eu sei que eu tenho que fazer e eu faço. Isso mostra caráter, isso mostra uma integridade, né? Eu me lembro muito tempo atrás, na época do jornal, que a gente lia muito jornal, né? A Folha de São Paulo fazia muito isso, coleções. E uma dessas coleções eram livrinhos do Paulo Coelho. Eu posso estar enganada, mas eu acredito que num desses livrinhos tinha uma historinha de um pai com 2 filhos, um de 10 e um de 7, digamos. E ele ia andar de ônibus. E o valor do ônibus, ele era cobrado para crianças acima de 7 anos. E aí o pai pergunta para o cobrador, qual que é a idade, né? Quanto que é, qual é a idade? Aí ele falou assim, criança até 7 anos não paga. Aí ele falou assim, então eu quero 3 passagens. E aí o cobrador fala para ele assim, você poderia ter me dito 2 que eu não ia questionar. Aí ele fala assim, mas o meu filho ia ver que eu menti. Ele sabe, eu sei. Então, quando a gente tem essa clareza do que é certo, do que é correto, do que é ético, do que é moral, porque Júpiter fala sobre isso, e eu ajo conforme isso, eu estou falando muito sobre mim. Não é sobre quem está vendo. É sobre você agir conforme aquilo que é certo, independentemente das circunstâncias, porque aquilo é o que você é. Então, quando Júpiter e Mercúrio se encontram, é como se a gente ganhasse esse poder de clareza sobre aquilo que a gente precisa verbalizar, aquilo que a gente precisa dizer que é justo, como que a gente pode negociar, como que a gente pode se expressar no mundo de uma forma que não fira com a verdade, com a moral, com a ética, e o que é essa verdade, né? Então, é um dia muito interessante para a gente entrar em contato com esse saber maior, né? Isso pode vir através de conversas, isso pode vir através de estudos, isso pode vir através de conteúdos que você assiste, tá? E das trocas. Nesse mesmo dia, então assim, Mercúrio dá um beijinho em Júpiter e vai para Câncer, né? Então, Mercúrio, ele é ele é um planeta mais acelerado, tá? Então, ele anda muito próximo do Sol, então é quase o mesmo passo que o Sol, então ele fica ali quase um mês em cada signo, e ele vai para Câncer. Mercúrio não deixa de ser Mercúrio quando entra em Câncer, tá? Então, Mercúrio vai continuar falando da nossa comunicação, da nossa expressão, da nossa lógica. A expressão, ela pode vir através da fala, a partir da escrita, dos gestos, né? Então, tudo comunica. E essa percepção no nosso mundo mental, como que a gente vai construindo os nossos conceitos? Isso é Mercúrio. Mercúrio em Câncer, Câncer é como se fosse a roupa que Mercúrio vai vestir agora. E essa roupa, ela é uma roupa de carinho, de afeto, de amor, de família, memórias, as nossas memórias. Então, é um Mercúrio que vai atuar muito mais num campo mais afetivo. Então, é uma fala que tem mais empatia, uma fala que gera conexão, uma fala criativa, uma mente muito mais voltada para esse acolhimento, para esse cuidado, para essa proteção. A gente precisa observar o quanto a gente, muitas vezes, se expressa de uma forma reativa, ou como o nosso pensamento é o mesmo do que os nossos pais, e muitas vezes é aquilo que a gente reclama dos nossos pais. É como diz aquela canção da Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, observar as nossas falas, observar a maneira como a gente constrói os nossos pensamentos, se a gente não está reproduzindo um programa que às vezes nem é nosso,
tá? Então, esteja atento, esteja observador. Na segunda-feira, dia 9, a gente tem a entrada de Júpiter em Câncer. E esse é um evento muito interessante, primeiro porque a Lua vai estar em Sagitário e Júpiter é regente de Sagitário. Câncer é um signo em que Júpiter é exaltado. O que isso significa? Ele se sente muito bem ali. É quando a gente une os nossos valores familiares, a nossa ética moral com as memórias. Então, a gente tem aquela coisa da tradição, né? Aquela coisa da expansão da nossa afetividade, da nossa capacidade de proteger o outro e cuidar do outro, da nossa questões maternais também, né? Então, esse cuidado. E Júpiter se sente muito bem quando está no signo de Câncer. E quando a gente observa, Júpiter ele fica 1 ano, mais ou menos, em cada signo. E tudo que Júpiter toca, ele expande, ele cresce, ele traz ali uma amplitude. Então, a gente pode observar onde a gente tem Câncer no nosso mapa, porque nós vamos receber as benesses de Júpiter. Então, lembra o que aconteceu lá em 2013, que foi o ano que Júpiter esteve em Câncer, 2001. Então, analisa, relembra, entra em contato com esse movimento, porque certamente, de alguma maneira, vai te trazer alguma revelação sobre o que pode acontecer nesse momento. Não que vá ser igual, tá? Mas, assim, temas que são afins, sensações. Então, observa. Eu fiz uma live, inclusive, tá lá no feed do Instagram, falando sobre essa mudança de Júpiter para Câncer, trazendo aí para a gente uma expansão nessa área da nossa afetividade, né? Então, a gente pode pensar em maternidade, a gente pode pensar em questões nutricionais também, porque a mãe é a pessoa que nos nutriu, né? Então, existe essa relação de Câncer com a maternidade, com a nutrição. Cuidado, porque Júpiter também fala de excessos, também fala daquela síndrome do saco sem fundo, também pode tirar a gente um pouco um otimismo exagerado que tira a gente da realidade. Então, dentro da astrologia, tudo tem a luz e a sombra. Todos os planetas, eles se complementam de alguma forma. Então, Júpiter, quando está sozinho, ele vai falar de um exagero, de um dogmatismo, né? Então, a gente precisa estar atento para esses excessos também, porque nessa área a gente pode acabar cometendo esse movimento, tá? Então, presta atenção. É um dia muito especial, é um marco, né? Quando o planeta ele entra num novo signo, ele traz aí essa nova esperança, esse novo frescor, um planeta super benéfico. Então, primeiro que é legal fazer o seguinte, ó, analisar esse último 1 ano para trás, que foi o período em que Júpiter esteve em Gêmeos. Quais foram as coisas que você percebeu sobre os seus valores, sobre suas crenças, sobre a filosofia de vida que você tem? Então, tudo isso, são aspectos de Júpiter, são temas de Júpiter, né? E agora, ele entrando em Câncer, ele vai trazer esses mesmos temas, né? Que é a ética, a filosofia, a moral, aquilo que a gente acredita como verdadeiro, com essa roupagem canceriana, né? Então, com de novo, essa afetividade, esse olhar mais amoroso, esse olhar voltado muito para o passado, para as nossas memórias, para aquilo que nos fazia se sentir acolhidos, né? Então, protegidos. Então, é um movimento muito interessante e ele vai nos impactar até julho do ano que vem. Então, a gente tem 1 ano aí para aproveitar esse período para a gente se nutrir, para a gente se cuidar, para a gente olhar para o nosso emocional, para a gente olhar para a nossa nutrição. Muito importante. Lembra que a Lua em Sagitário, ela é o regente de Câncer. Então, a Lua está em Sagitário, o regente de Sagitário é Júpiter, e Júpiter está em Câncer, e o regente de Júpiter é a Lua que está em Sagitário. Então, a gente vê que existe aí um alinhamento cósmico, se a gente fosse dizer, que não é comum acontecer, né? Então, observa os teus valores, observa os teus padrões de sentimento, os teus padrões familiares, né? Porque às vezes a gente está repetindo um padrão para que a gente possa
transcendê-lo, para que a gente possa olhar para ele com uma forma diferente e efetivamente curar, né? Então, que possamos transcender as nossas limitações com esse Júpiter em Câncer, que a gente possa se conectar com o amor, eu estava conversando com uma amiga minha essa semana, foi tão bonito, porque a gente falou de esperança, a gente falou da maternidade, do quanto falta a gente se conectar com a mãe maior, né, a mãe terra, no sentido de se sentir acolhido no mundo, não sentir que o mundo é uma grande batalha o tempo todo, que a gente precisa se afirmar o tempo inteiro, e a gente está sempre correndo atrás da máquina, a gente vai perdendo a esperança, a gente vai embrutecendo, a gente vai embotando os nossos sentimentos, o quanto é importante a gente nutrir esse emocional, para que a gente possa, sim, ir atrás da matéria que é importante. Então, é um período muito, muito fértil para isso, certo? Na terça-feira, nós temos um movimento muito interessante também em signos de fogo. A gente tem Marte em Leão, né? O nosso guerreiro interno que está ali muito bem em Leão, falando para a gente ir em busca daquilo que a gente quer, daquilo que a gente é, a gente se afirmar no mundo com essa coragem, com esse ânimo, com essa empolgação, com esse ímpeto, né, marciano, de não, eu quero ser eu não aguento mais fingir que eu sou X, Y, Z, eu preciso, né, me alinhar com a minha essência, fazendo um trígono com Quíron. Quíron, gente, é uma ferida que a gente carrega, todo mundo carrega as nossas dores, mas ela é uma ferida muito profunda que muitas vezes a gente não reconhece. E quando a gente não reconhece algo, a gente não tem a capacidade de mudar isso. Como que eu vou tratar uma dor de dente se eu nem percebo que esse dente está doendo? Eu nem percebo esse incômodo. Entende? Eu não vou no dentista daí. Mas tem alguma coisa me incomodando, eu não sei o que é. Eu acho que é o ouvido, eu acho que é dor de cabeça, eu acho que tem algum problema comigo. E aí, quando é um dente, entendeu? E eu não sei, eu não consigo ir no dentista se eu não sei que é o dente que está doendo. Se eu acho que é o ouvido, se eu acho que é, sei lá, entupimento no nariz, não dá para tratar certo. Então, quando a gente não reconhece a nossa ferida, quando a gente não conhece as nossas dores, as nossas limitações, as nossas mesquinhezes, nem sei como se coloca isso em plural, mas a nossa pequenez, a gente não tem como curar. Então, a gente tem esse movimento super fluido, porque os dois são signos do elemento fogo, né? Tanto Leão quanto Áries, que irão estar em Áries, trazendo aí pra gente as nossas chagas com relação à nossa busca pela independência, pela autonomia, por essa busca de nós mesmos, né? Áries fala muito dessa conquista de minha própria conquista, de quem eu sou, daquilo que eu quero ser, das minhas decisões, do meu autocontrole, do meu autodomínio, né? Eu quero deixar minha marca no mundo. E muitas vezes a gente não consegue, então a gente se sente o quê? Deprimido, a gente se sente dependente, a gente se sente sem saída, então eu tenho que fazer isso porque eu não tenho escolha. Tudo isso são limitações que essa ferida em Áries ativa em nós. Né? Então, eu quero mudar de emprego, mas eu não me sinto capaz. Eu quero mudar de relacionamento, mas se eu não ficar com essa pessoa, eu não vou sobreviver. Então, são coisas que vão tirando a nossa capacidade de ir em busca daquilo que a gente quer de verdade. E muitas vezes a gente está sentindo essa limitação, a gente está irritado, a gente está angustiado e a gente não consegue entender por quê. Então, é como se nesse dia a gente ganhasse uma força justamente para ganhar essa compreensão do que é que dói e como que eu posso fazer para curar isso. A partir de quem eu sou, a partir daquilo que eu tenho como ferramenta interna para isso. Então, é um dia muito, muito maravilhoso para a gente se curar. E essas feridas, elas têm relação com a nossa própria existência, nosso próprio direito de existir, de estar aqui e de se autodeterminar, tá? Então, são feridas da nossa identidade. Quem nunca, né? Todo mundo tem. Algum nível a gente tem.
A lua cheia acontece na quarta-feira, dia 11, às 4h42 da manhã. Ela vai acontecer no 20º grau de Sagitário. Lembrando que a lua já está em Sagitário desde a segunda-feira. Então, a lua em Sagitário, ela traz aí para a gente uma sensação de empolgação, de otimismo, de fé, de esperança. Então, é uma lua, assim, que traz muito conforto, sabe? Traz realmente, assim, um entusiasmo pelas coisas da vida, pela própria vida, certo? Então, a lua cheia, ela é um momento de revelações, a gente ganhar percepções, e a gente tem todo esse movimento acontecendo durante esses dias, né? A gente tem a entrada de Júpiter, que é o planeta regente de Sagitário, em Câncer na segunda, depois a gente tem esse trígono entre Marte e Quirón, todos em signo de fogo, a Lua está no signo de fogo, então a gente está aí muito, muito fortemente nessa busca pela nossa autonomia, pela nossa identidade, quem sou eu? Quem sou eu, de verdade? Então, essa centelha divina está pulsando aí para a gente poder se encontrar com a gente mesmo, né? Parar de se limitar. Na quinta-feira, dia dos namorados, como é que tá essa quinta-feira pra gente, pro amor, né? Bom, gente, assim, não é muito empolgante, tá? Já vou... A lua vai estar em Capricórnio, lua em Capricórnio, ela é muito pé no chão, ela é muito centrada, muito focada nas ambições, o que eu quero para o futuro, extremamente tradicionalista. Então, de repente, se você tem um amor, talvez essa pessoa te peça em casamento, né? Vai saber. A Vênus, que é a deusa do amor, está em Touro, ali associada aos nossos prazeres, mas também muito à concretude da matéria. Então, é um movimento muito da gente também se permitir sentir prazeres, né? Estar com a pessoa agradável e saborear aquele momento, desfrutar esse momento, mas sempre lembrando, é como se tivesse um pano de fundo, lembrando assim, olha, legal que a gente celebra, isso aqui é maravilhoso, esse momento, mas a gente precisa encarar a realidade dos fatos. Como é que está a nossa relação de verdade? A gente está tendo mais prazer ou a gente está se bicando o tempo inteiro, né? Porque aí é aquela coisa, né? Passa o dia inteiro um brigado com o outro, o mês inteiro, a semana inteira, um alfinetando o outro, chega o dia dos namorados, é o amor da vida. Depois, no dia seguinte, as coisas voltam a ser como elas eram antes. Então, assim, de ter essa maturidade de encarar que o sucesso da relação depende somente de você. E de fazer isso acontecer. Então, é um movimento que traz para a gente essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade de ter o pezinho no chão, porque às vezes a gente cria várias ilusões acerca dos relacionamentos, né? Que as coisas vão cair na rotina, ou que elas nunca vão cair na rotina, e que eu sempre vou sentir essa paixão enlouquecedora, e não é verdade, né? A tendência, nós seres humanos temos uma tendência natural a estabilizar as emoções. Então, aquela felicidade do começo, ela vai voltar para um padrão de felicidade seu natural. Tem pessoas que elas são mais animadinhas de natureza, e tem pessoas que são menos. E essa empolgação do começo, ela vai cair para esse teu lugar comum. Então, cabe a você criar situações e experiências dentro do seu relacionamento que tragam essa empolgação, que gerem dopamina, né? Então, observar isso. Tem um filme muito legal, uma minissérie, na verdade, que traz um pouco dessa visão de um relacionamento maduro que se chama Quatro Estações. É uma minissérie que tem na Netflix disponível, são 8 episódios, é bem curtinho, é muito legal, porque ele retrata ali um casamento maduro em crise, mas tem outros paralelos ali. Então, traz um pouco para a gente para a realidade, sabe? Porque eu não sei vocês, mas eu vivi, cresci vendo Disney e foram felizes para sempre, sabe? Depois do beijo ali. Só que assim, a realidade é que ali começa, né? E aí você vai precisar construir um relacionamento forte. Ele não vem pronto desde o início. Então, a gente ter essa consciência coloca a gente na realidade e a gente para de criar a ilusão, né? De que os relacionamentos têm que ser de determinada maneira. Então, esse Dia dos Namorados está muito ancorado nessa percepção de que a relação, ela é uma construção.
e que os dois têm responsabilidade por aquilo que ela é hoje e o que ela vai ser no futuro, certo? Na sexta-feira 13, nós temos a Lua continua em Capricórnio, tá, gente? E a gente tem uma quadratura entre o Sol em Gêmeos e o Nodo Norte que está em Peixes. O Nodo Norte, ele aponta para o nosso caminho de destino, né? Sobre a sensação de propósito. E em Peixes, ele vai trazer muito essa percepção do sutil, a conexão com a espiritualidade, com o amor incondicional, essa conexão com a simbologia, né, com esses conteúdos inconscientes. Então, Peixes é um signo que fala muito sobre isso, sobre a gente ressignificar a empatia, a compaixão, né, a compreensão do outro. Então, é um signo muito amoroso, digamos assim, né, com uma amorosidade que muitas vezes a gente não consegue trazer muito para a matéria, né, a gente não foi muito ensinado a amar sem condições. E o Sol fazendo uma quadratura, que é um aspecto tenso, vai trazer uma sensação, muitas vezes, de que eu estou sendo um pouco ingênuo em algumas coisas, e eu preciso me afirmar, e se eu me afirmo, eu não consigo ir em busca daquilo que eu quero, então que eu preciso me limitar para conseguir cumprir o meu propósito, e muito pelo contrário, é a integração de si mesmo, dessa multiplicidade que Gêmeos traz, né? Porque Gêmeos fala muito da dualidade, e às vezes a gente oscila entre os extremos. Quem sabe se integrar isso, a gente consegue ir para o caminho da dissolução do ego, que diz Peixes. Peixes é a dissolução do ego. Então, esse desconforto é justamente para a gente começar esse processo de integração das múltiplas possibilidades que existem em Gêmeos, né? O filme legal também, hoje eu estou indicando o filme, né? Mas um filme muito legal para ganhar essa consciência é Crash no Limite. Inclusive, eu falei sobre ele essa semana no Instagram, e ele mostra muito essa dualidade entre pessoas boas cometendo maus comportamentos, pessoas ruins cometendo bons comportamentos, e aquela dualidade, aquela coisa paradoxal o tempo inteiro no filme. Muito bom para a gente ganhar essa percepção, vale a pena assistir, para conseguir entender essa energia que existe, ela existe no mundo, né? No sábado, dia 14, gente, a gente tem a Lua entrando em Aquário, trazendo aí para a gente um desejo, um anseio, uma vontade de fazer coisas diferentes, fazer coisas ousadas, autênticas, encontrar nossa tribo. E essa Lua, ela vai fazer uma conjunção com Plutão, trazendo aí para a gente o que a gente precisa transformar, o que a gente precisa entrar em contato, qual a sombra que nos impede, muitas vezes, de ser autêntico dentro dos grupos e assumir o nosso papel. Né? Quantas vezes a gente cede a regras sociais que a gente não concorda só para manter ali a coisa numa boa. Talvez a gente tenha essa sensação de que agora é hora de dar uma mexida nessa aguinha parada e ir em busca da nossa autenticidade, da nossa tribo, de defender os nossos ideais. Certo, pessoal? Essa é uma semana, então, como vocês viram, de bastante intensidade, de bastante movimento. Estejam observadores, escrevam, conversem com os amigos, entendam esse momento sobre vocês e eu espero vocês na semana que vem. Um beijo grande.